Olá pessoal, hoje estou por aí avaliando mais uma bicicleta e uma scooter. Tenho testado algumas scooters e hoje estou pilotando uma, o que pode ser considerado uma cópia chinesa da Honda que pilotei há cerca de uma semana. Esta é a Zontes 368G, uma scooter de aventura. E à primeira vista, ela se parece muito com aquela Honda que pilotei, que acho que era a DV 350, não era? E o negócio é que no papel, essa aqui é melhor em todos os aspectos, tem especificações melhores em tudo e ainda custa 1000 libras a menos. Então, a pergunta, claro, é: será que essa é a opção certa em vez da Honda? Considerando tudo isso, bom, neste review pretendo descobrir. E aí pessoal, aqui é o The Missenden Flyer. Espero que estejam bem e bem-vindos de volta a Great Missenden. Vamos entrar em uma zona de 32 km por hora e uma van branca entrou na minha frente. Maravilha! Sejam bem-vindos a bordo da Zontes 368 GADV. Não é um nome que, de viagens, sai facilmente da língua, mas é isso aí, é assim que se chama. A gente ouve muito sobre os chineses chegando, não é? Já falei várias vezes como as bicicletas deles melhoraram muito nos últimos anos, o que é verdade. E tem uma enxurrada dessas novas motos Zontes saindo agora, então estou ansioso para experimentar, ver como elas são. E também há muitos outros fabricantes chineses surgindo agora, inclusive havia alguns na ICMA e eu arrisco dizer que também estarão na Motorcycle Live. Algumas marcas são desconhecidas, mas a Zontes já existe há algum tempo. Acho que nunca pilotei uma Zontes antes. Essa deve ser minha primeira vez. Eles fabricam vários tipos de motos, não só scooters. São experientes, produzem milhões de itens, incluindo motos esportivas e de aventura. Não é apenas uma marca de scooter. Mas eu estava ansioso para experimentar a scooter primeiro, porque acabei de pilotar aquela, a Honda, a 350 ADV. Que parece, para mim, ser uma concorrente direta. Antes de entrarmos, como elas se comparam, vamos dar uma olhada nesta moto. Vamos lá? Tudo certo, pessoal? Aqui está a Zontes 368 ADV. O dia está lindo e ensolarado, mas minha sombra aparece na moto durante a apresentação. De qualquer forma, aqui está ela. Então, superficialmente, à primeira vista, acho que vocês vão concordar. Parece muito, muito parecida, não é? Com a 350 ADV da Honda, mas tem algo nela que é um pouco mais angular, eu acho. E sabe, sem querer soar preconceituoso com isso. Ela tem um visual meio chinês, tem alguns ângulos na frente. Quase me lembra aqueles dragões chineses que você vê no Ano Novo. Você sabe do que estou falando, tem algo nela, mas realmente tem. Ainda tem aquele visual de scooter ADV. Não me entenda mal, só que ela parece um pouco mais chinesa, eu acho, do que as outras que estão por aí, como as da Peugeot e da Honda. Enfim, vamos dar uma olhada na moto então. Para começar, você pode ver que ela tem. Ela já vem de fábrica com luzes adicionais na frente, sendo muito bem equipada. Possui vários tipos de acabamento, o que acho legal. Consegue ver o plástico ali dentro? Olha, tem uma parte que imita fibra de carbono, e aqui embaixo, esse plástico azul interessante. Eu até gostei, na verdade, fica legal descendo por aqui. Interessante que ela tem pedaleiras além das plataformas para os pés. Você pode puxá-las, mas ao usar, as pernas ficam bem para trás e não parece natural. Essas são as pedaleiras, inclusive para o passageiro, oferecendo essa opção. O escapamento, na minha opinião, é absolutamente horrível. Parece algo feito de origami, não é? Tem partes muito planas nessa moto, acho que não combina muito bem. E como é complicado esse final traseiro. Interessante que ela possui câmeras frontal e traseira integradas, permitindo gravar imagens como uma dashcam. Uma máquina com especificações avançadas. Vamos ver os detalhes em breve. Como todo scooter, é muito prático. Então, embaixo do banco tem muito espaço de armazenamento. Eu já abri aqui e embaixo a gente pode ver bastante espaço de armazenamento ali. Coloquei meu Schuhbef da Schuh-AC C5 ali, só para mostrar que cabe um capacete. Também pus meu tripé e ainda sobra espaço para outro capacete. Bem prático, muito espaço ali embaixo. O que é? Ah, excelente! Certo, o que mais eu posso te mostrar?
Ah, de novo temos alguns recursos interessantes, como protetores de aço inox. Não sei se gosto disso, nem dos grafismos deste aqui. Acho que eles podem estar se esforçando demais nos grafismos. Eu não sei, mas é isso aí. É obviamente uma questão de gosto, se você gosta ou não do visual desses scooters ADV. Eu geralmente gosto, mas não tenho certeza se gosto tanto desse quanto do pequeno Honda que pilotei na semana passada. O que você acha? Ok, bem-vindo de volta a bordo da Zontes 368, GADV. Então, o visual é legal, mas como ela anda? E principalmente como é a pilotagem? Vou manter a Honda em mente, só como uma comparação com um dos fabricantes que já conhecemos bem. Mesmo que existam muitas motos nesse segmento, essa é a outra moto que pilotei recentemente. Então, primeiro, conforto. Bem, essa moto é interessante porque parece que vai ser bem confortável. Não é tão ruim. Tenho que dizer, acho o banco bem duro. Tem um banco grande aqui, mas de novo, comparado com aquela Honda, é bem duro para o traseiro. Além disso, não é tão espaçoso. Tenho 1,73 m, sou de tamanho médio, certamente não sou grande. Sinto o degrau atrás do banco pressionando desconfortavelmente a base da minha coluna. Tem isso e depois a moto toda. Mesmo que a moto pareça fisicamente bem grande comparada à Honda, a sua posição de pilotagem faz você se sentir bem apertado nela. O guidão fica bem próximo de mim. Então não é desconfortável, não me entenda mal, mas comparado à Honda, não é tão confortável. Preciso dizer, algumas outras coisas imediatamente me chamam a atenção comparado ao outro scooter. Primeiro de tudo, esse enorme TFT, acho que este tem 8 polegadas, enquanto o da Honda tinha 5 ou 6, então este é bem maior. É muito claro, é muito bonito na verdade, e também é bem fácil de usar através dos comandos no guidão. Isso exige um pouco de prática, mas na verdade é relativamente simples, não é complicado. Eu tenho o manual, ainda não li, mas já descobri para que serve cada coisa. Praticamente tudo. É bem intuitivo e os comandos também têm uma boa sensação nas mãos. Não é como antigamente, quando as motos chinesas eram frágeis. Esta aqui parece boa. Outra coisa que eu gosto é que ele é retroiluminado, tá vendo? Talvez você não consiga ver por causa desse sol forte. O dia está lindo enquanto eu estou pilotando, mas é retroiluminado e hoje em dia poucas motos têm isso. Então nota máxima para as Zontes por fazer isso. Então, tem uma boa variedade de botões aqui, tem um botão Eco que alterna entre os modos de pilotagem e tem um S de Sport no Eco. Bem, não consigo perceber muita diferença entre eles. Certamente, não descreveria como uma moto esportiva. Tem um botão de energia para ligar o negócio, tem manoplas aquecidas de série que ficam aqui embaixo com 3 níveis de aquecimento, o que é excelente. E também tem um botão de controle de tração. Você pode desligar o controle de tração e também tem um botão para liberar o banco. Isso é tudo do lado direito, então é tudo bem simples. Aqui você tem as luzes como de costume, tem os controles que te levam pelo menu, tem o botão do pisca-alerta, a buzina, então tudo que você esperaria é relativamente simples. Legal que ela já tenha manoplas aquecidas de série. Os espelhos parecem muito próximos de mim e tenho que dizer, a qualidade deles parece um pouco plástica. E falando sobre a qualidade dessas coisas, apesar dos comandos aceitáveis, considero esse acelerador. Ele simplesmente parece um pouco frágil na minha mão. Não tem aquela sensação de qualidade que você encontra, por exemplo, na Honda. E novamente, acho que é aí que essas motos chinesas ainda economizam um pouco. Não parece premium como a Honda era. Vamos colocar dessa forma agora. A suspensão disso aqui, na verdade, é boa no papel. Desculpe pelo sol, se está te cegando, com certeza está me cegando. A suspensão aqui é realmente ajustável, então, no papel, ela é melhor do que a da Honda, que não tinha suspensão ajustável. Mas tenho que dizer que estou achando a condução dessa moto significativamente mais dura. Isso pode ser mais sobre o banco do que a suspensão. Não sei para onde esse carro vai. Será que vão virar? Não, não sabem para onde vão. Excelente! Vamos dar um pouco mais de espaço para eles. Não confio muito nesse motorista.
Então esse é o meu teste de solavancos para suspensão. E tá bem duro, tenho que dizer. Ela é ajustável para compressão no garfo esquerdo e diz 10 no garfo direito. O que isso significa? Compressão, rebound deve ser retorno. Não sei de qualquer forma. É uma suspensão ajustável. Precisa de um pouco de ajuste, principalmente na traseira, na minha opinião, porque está meio desconfortável nessa estrada cheia de buracos. Por que esse carro está sinalizando assim? Sobre o conforto na moto, ela tem pedaleiras e plataformas para os pés, permitindo mover um pouco as pernas. Ainda assim, para mim, parece um pouco apertada. Se você for grande, vai sentir que o espaço é bem apertado. Isso não está bom atrás desse Toyota, né? Tudo bem? Então, se um pouco de dúvida sobre a qualidade da suspensão, vamos descer aqui pela minha estradinha de manobras. Só dar uma aceleradinha nela. A moto agora é muito mais potente que a Honda. Vamos ver as especificações em breve. E ela realmente parece consideravelmente mais ágil, na verdade. Mas sim, ela vai muito bem por aqui. A suspensão é o que está deixando a desejar nessa estrada, mas em termos de desempenho é muito boa mesmo. Não falta torque, só falta um pouco de dirigibilidade. E tenho que dizer que não gosto muito da visão dos retrovisores, que parecem muito próximos de mim. Acho que poderiam ser ajustados, mas do jeito que vieram de fábrica, não me agradam muito. Deixe-me só testar os freios. Agora, o freio dianteiro tem uma sensação muito estranha. É quase como se estivesse pegando em um disco irregular. Não sei se é um problema só dessa moto ou se todas são assim. O freio traseiro, acionado pela alavanca da mão esquerda, ativa o ABS quase instantaneamente. Vou tentar de novo. O ABS está atuando demais no freio traseiro. Tem controle de tração. Já disse que dá para desligar? Não sei por que alguém faria isso. Embora a empresa realmente venda a moto como uma moto capaz de ir para o off-road. Se for enfrentar trilhas ou estradas de terra, talvez queira desligar o controle de tração. Mas não sei se escolheria essa moto primeiro para off-road. Tenho que dizer certo, preso atrás de mais trânsito. Enquanto espero eles liberarem, deixa eu te mostrar as especificações da moto. Certo? Vamos falar de números então. Primeiro, o motor, que por ser uma scooter, está pendurado no braço oscilante traseiro, daquele jeito típico de scooter. Então, é um monocilíndrico de 368 cc, entregando 38,8 cavalos de potência. Agora, aquela 330 cc e entrega 28 cavalos. Então essa aqui tem 33% a mais de potência e dá para sentir isso. Ela parece mais ágil que a Honda. Os freios dianteiros usam disco de 300 mm, com uma pinça de 4 pistões na frente e uma de pistão único atrás, e o ABS traseiro pode ser desligado. Você não pode fazer isso na Honda. A suspensão dianteira usa garfos de 41 mm ajustáveis para compressão e retorno, com 154 mm de curso. Na traseira, há 2 amortecedores ajustáveis para retorno e pré-carga. A suspensão é melhor que a não ajustável da Honda. A altura do assento na moto é boa e baixa, 790 milímetros, mas ela é uma moto bastante larga, então você ainda precisa de pernas relativamente longas para apoiar totalmente os pés no chão. O peso seco da moto é 186 kg e em ordem de marcha 203 kg, igual ao da Honda. A capacidade do tanque é grande, 17,5 litros. A Honda possui só 11,7 litros. Esta traz tela TFT de 8 polegadas, enquanto a Honda tem só 5. Também oferece modos de pilotagem esportivo e econômico. Ela possui 3 entradas USB tipo A e 3 tipo C. Câmeras HD dianteira e traseira, conectividade com nave, manoplas aquecidas, luz de freio de emergência, iluminação em LED, monitoramento da pressão dos pneus, essa em chave,
Resumindo, é muito bem equipada. Em termos de preço, a Zontis custa R$ 4.999 mais as taxas de documentação. A Honda custa R$ 5.999. E embora nesta análise eu tenha falado bastante sobre a Honda, há novidades da Peugeot, a XP400 GT, que custa R$ 7.899. A Lexmoto XDV custa R$ 4.259, mas não é tão potente nem tão bem equipada quanto esta. E a Yamaha X-Max 300 custa R$ 6.400, mas novamente não é tão potente quanto esta. Certo? Bem-vindo de volta. Agora me livro desses carros e aproveito a estrada. Quanto à proteção contra o clima, não é nada mal. Grande área frontal, nenhum vento contra a parte inferior do meu corpo, como era de se esperar. Tenho um pouco de turbulência de vento na parte de cima do meu capacete, vindo do topo do para-brisa, mas acho que está na posição mais baixa no momento. Mencionei que os controles eram bastante intuitivos, e acredito que este tem um para-brisa eletrônico. Mas eu não faço ideia de como fazer isso. É aí que eu preciso ler o manual, então a culpa é minha por não ter lido o manual sobre como levantar e abaixar o para-brisa. Na posição mais baixa, o para-brisa é grande, como você vê. Consigo olhar por cima facilmente e ele protege bem. Como disse, há uma leve vibração no topo do capacete que acredito sumiria se eu levantasse o para-brisa. Estou bastante impressionado com ele. Ele faz as curvas muito bem. Na verdade, não há nada nele que pareça de baixa qualidade de forma alguma. Depois de você, senhora. Bem, o sol hoje, e não estou reclamando, está super forte. Está muito ofuscante enquanto subo aqui. Agora está melhor. Boa presença militar, ótima estação de trem de Messendon para fazer meu pequeno teste patenteado. Na verdade, não é patenteado. Teste de carregar peso. É aqui que eu vejo como é conviver com a moto, estacionando ela em uma vaga e movendo-a manualmente. Ver como é o raio de giro, ver o quão difícil é movimentá-la. Certo, então vamos procurar uma vaga padrão. Vamos entrar nessa aqui. E ver como é a Zontis, bem no meio. Vamos lá, certo? Vamos pensar sobre isso. Então ela vai rolar para trás 5 minutos depois. Então eu só vou desligar a moto com esse botão e aí, para realmente acalmar tudo, porque ela é sem chave, é só apertar aquele botão de energia e pronto. O TFT desliga e você vê essa pequena animação, um TFT bem legal em termos de nitidez e clareza. Tenho que dizer, certo cavalete... Onde está? É difícil achar o cavalete? Tudo certo? Pronto! A moto não inclina muito, o que é bom, pois quando inclinam demais é mais difícil levantar, mas não é o caso das Zontis. Por ser uma scooter, o centro de gravidade, motor, braço oscilante e tanque de combustível ficam todos bem baixos na traseira. Onde quer que ele fique aqui dentro, mas é ali que ele vai, então eu imagino que vai ser bem fácil de levantar. E realmente é. Dá quase para fazer com uma mão só. Certo, vamos dar a volta e ver como é o raio de giro. Fisicamente, parece uma moto bem grande. Na verdade, ela passa uma sensação de ser bem maior do que a Honda. Pronto, certo, e em termos de raio de giro, não é ruim, do meio daquele até quase o meio desse, o que deve colocar ela em um raio de giro mais ou menos médio. Já fiz curvas mais fechadas e abertas, indo até a outra linha, então essa está no meio, nada mal. Então seria isso. Eu classificaria essa como uma moto fácil de conviver. Não vai ser difícil de manobrar. Aliás, sempre tem a chance de mostrar essas pedaleiras para você. As pedaleiras traseiras são para o passageiro e as adicionais para o piloto. Se quiser sentir mais como uma moto, está aí. É fácil de lidar. Então eu acabei de colocar no modo I, modo Eco. É muito fácil trocar de modo. Literalmente é só apertar aquele botão EK. Posso dizer que, até agora, não notei diferença no comportamento da moto. O acelerador pode ficar um pouco mais suave, mas não muda muito. Dá para usar o modo Eco sempre, já que o modo Sport não faz tanta diferença, pelo menos na minha experiência. Agora também piloto com pedaleiras abertas, só para sentir como é.
Apesar de estarem mais recuadas do que eu queria, elas dão à moto um estilo mais de motocicleta. Então, se você está acostumado a pilotar uma motocicleta convencional e não é um scooterista, assim pode parecer mais natural com as pedaleiras para fora. Elas têm o hábito de se recolher facilmente, então é difícil encontrá-las no começo. Não acho que elas estejam na posição certa, então continuarei com meus pés nas plataformas deste moto. Acho que disse antes que o para-brisa era ajustável eletronicamente, mas posso ter me enganado. Olhando melhor, não parece ser. Interessante, também reparei que o freio esquerdo é o traseiro, já que scooters não têm embreagem. Ela possui transmissão variável contínua e este pequeno interruptor que trava o freio. Se estacionar em uma ladeira, use o freio traseiro como freio de estacionamento. Muito inteligente, pois a maioria das scooters que vi tem freio de mão ou pinça extra no disco traseiro, mas esta usa só o freio traseiro. Acho que é mais uma medida para cortar custos. Por que parei nesse cruzamento? Veja onde estão meus pés. Fico na ponta deles. A moto é larga e mesmo com banco baixo, quem é baixinho não apoia totalmente os pés no chão. Como eu mencionei, tenho 1,73 metros de altura, minha perna tem 81 centímetros de comprimento, então não tenho perna curta, mas fico na ponta dos pés nessa bicicleta. O motor em si tem um som bastante agradável e quando você começa a andar, ele é bem suave. Eu diria que em velocidades mais baixas, quando você está andando ali pelos 20, 30 km por hora, que é provavelmente onde essa bicicleta vai passar a maior parte do tempo. Vamos ser sinceros, esse não é o ambiente natural de uma scooter. Normalmente você estaria em um ambiente urbano com uma dessas. Então, nesse sentido, essa é uma avaliação um pouco artificial. Mas quando você acelera, o motor é bem suave, mas em velocidades mais baixas tem um leve ronco ali, o que não é nada ruim. Não é incômodo, mas também não me faria desistir da moto. Mas de novo, tendo acabado de sair da Honda, que tinha um motor monocilíndrico muito suave, essa aqui definitivamente parece um pouco mais áspera. Acelerar a moto nessas estradas do interior torna o lugar muito divertido. No quesito dirigibilidade, nas curvas não é tão ruim. O problema é mesmo o passeio em si quando você começa a rodar. E convenhamos, as estradas de Rosa Terra estão ruins agora, cheias de buracos. O passeio aqui é bem duro. Comparado com a Honda que eu pilotei na semana passada, que parecia bem mais confortável em comparação, essa é provavelmente a minha maior crítica à moto. Simplesmente não parece um lugar tão agradável de estar. Então, como eu resumiria a Scooter Zontes 368G ADV então? Bem, se eu não tivesse pilotado a Honda antes, eu diria que ela é muito boa. Certo. Tem especificações avançadas, não tem um preço ruim. Tem algumas coisinhas que deixam a desejar, mesmo que no papel ela seja melhor, por exemplo, que a Honda ADB 350. Ela não tem aquela mesma sensação de qualidade, mas também não parece ruim. Não me entenda mal, só existe uma certa folga no acelerador, a sensação de alguns materiais nos espelhos, por exemplo, só uma estranheza na forma como as coisas são apresentadas. Isso simplesmente não te dá aquela sensação de uma moto premium como você sente na Honda. No começo do vídeo eu disse que no papel essa supera a Honda em todos os aspectos e de fato em termos de especificações supera mesmo. Mas a grande questão é, claro, isso faz dela uma moto melhor? Mesmo sendo 1000 libras mais barata, eu ainda escolheria essa em vez da Honda? Bem, receio que minha resposta seja não, eu não escolheria. Se eu conseguisse juntar essas 1000 libras a mais, ainda assim eu ficaria com a Honda. Alguns motivos para isso. Em primeiro lugar, aquelas coisas que eu não gosto na moto. Sabe, algumas coisas que parecem um pouco inferiores em comparação, a qualidade, acho que é isso, a qualidade da construção da moto. Também há questões. Não sabemos muito sobre a história das Zontes, nem sobre a rede de concessionárias ou sua confiabilidade. É tudo um pouco cedo, não estou dizendo que são coisas ruins ou que vão ser ruins,
Vamos ver, o tempo vai dizer, não é? Mas neste momento é cedo demais para eu julgar. Só saberemos isso em 5 ou 10 anos, quando eles já estiverem presentes há algum tempo. Então, embora eu não ache que a Zontes 368G seja uma moto terrível de forma alguma, ela está muito melhor do que as motos chinesas que vieram antes dela. Ela ainda não preencheu totalmente essa lacuna em relação aos fabricantes consolidados. Na minha opinião, você pode discordar. Experimente as duas motos, mas essas são minhas conclusões sobre a moto. Bom trabalho, Zontes! Mas, por enquanto, ainda não tenho uma decisão final. Eu ainda fico com a Honda, mesmo ela não tendo tantos equipamentos e sendo mais cara. Estou sendo ilógico? O que você acha? Estou ansioso para ler seus comentários abaixo. Certo, é isso por hoje. Espero falar com vocês em breve. Aqui foi o Homem Sem Den Flyer. Tchau!